Jó capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Os irmãos puderem abrir, abram aí. Acompanhem aquilo que Deus tem para falar conosco. Hoje foi uma luta, como o nosso bom Roberto falou, né? Pegamos uma garrafamento na Avenida do Brasil que parece que não ia sair daquele lugar mais, né? Misericórdia. Nunca vi uma avenida tão ruim de andar, né? Só Deus. Jó diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha Jó 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha uma muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comer e beberam com eles. Quando se encerrava o ciclo dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Amém? Para sentar, amados. A vida cristã, na verdade, ela sempre vai ser sempre um enigma para todos nós. Nenhum de nós temos condições de imaginar o que vai suceder amanhã, o que vai acontecer amanhã. Nós não temos condições para isso, porque nós não somos oniscientes. A única pessoa que conhece isso é só Deus, porque Deus é onisciente. Se você for perceber, tudo que Deus faz ao nosso favor é apenas para nos alertar por uma iminência que possa acontecer nas nossas vidas. Talvez vai acontecer ou não, mas Deus tem a sua ciência. Deus conhece todos os planejamentos e projetos do diabo para poder nos destruir. Ele sabe tudo isso. É por isso que às vezes o maior pecado que nós podemos cometer não é aquele pecados capitais que nós imaginamos. O pior pecado não são os capitais. O pior pecado é aquele que nós ignoramos quando Deus fala conosco. E às vezes nós estamos tão voltados para as questões do nosso dia a dia, pelos nossos trabalhos, pelos entretenimentos, né, que vivemos constantemente, e esquecemos do fator mais importante, de lembrar ou procurar saber por que ou como vamos fazer para sair de determinados problemas. Os problemas vão vir. A Bíblia diz bem claro, Jesus deixou uma coisa bem clara para todos nós. Nesse mundo nós teremos aflições. Todos nós vamos passar por aflições. Mesmo porque não temos como não passar, porque vivemos as aflições. Aflições que que passamos pela caminhada da vida, e provações provações que nós às vezes também procuramos. E às vezes a gente reclamamos por coisas que nós criamos. E Deus sempre vai ter o prazer de nos dar a vitória. Mas para isso acontecer, é preciso que a gente tenha consciência, em primeiro lugar, por que estamos passando por isso. Um dos maiores erros que nós cometemos também é quando nós ignoramos isso. Quando nós não deixamos, nós não refletimos por aquilo que estamos passando. Por que eu estou passando por isso? Vamos procurar saber por quê, a razão por que eu estou passando por isso. Por que aconteceu isso na minha vida? Tudo tem um propósito, tudo tem uma resposta. Pode lembrar disso.
Deus tem resposta para todas as situações das nossas vidas. E nós lemos um livro hoje, lemos uma história de um homem hoje, que passou por tudo isso. No princípio, você vai ver que ele não entendia, ou não conseguia entender, mas uma coisa que chama a atenção em Jó, que mesmo ele passando por todas as situações, de maneira alguma ele renegou Deus. Ele não disse que não iria mais servir a Deus. Reclamou. Irmão, isso aí faz parte da nossa vida, né? Reclamar, porque isso, porque aquilo, mas uma coisa que me chama a atenção, justamente está aqui no capítulo 3, se vocês quiserem verificar, no capítulo 3, versículo 25, quando eu li esta palavra, ela me chamou a atenção na expressão dita por Jó. Capítulo 3, versículo 25 de Jó, olha o que ele diz aqui nesse versículo. Aquilo que temo me sobreveio, o que eu receio me aconteceu. Então, na verdade, Jó tinha tudo aquilo, mas ele tinha um receio. A ansiedade, na verdade, ela sempre vai nos levar a algumas questões fora dos padrões com Deus. É por isso que Pedro, lá no capítulo 5, ele nos orienta a pegarmos as nossas ansiedades e lançarmos diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Isso está no capítulo 5, versículo 7. Ele fala, lançam a sua ansiedade para o Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês. Mas aí ele responde por que nós temos que fazer isso. Está no versículo 8. Ele fala, porque o diabo, ou melhor, vamos dizer o versículo do início, né? Portanto, vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, o seu adversário, o adversário de vocês, ele anda ao redor de vocês, furioso, rugindo como leão, querendo vos devorar. Tudo que o diabo quer, como diz lá no capítulo 10, versículo 10 de João, o diabo veio para roubar, matar e destruir, ele está aqui para isso. E tudo que ele quer é apenas que nós permitimos ou abrimos um caminho para ele fazer isso nas nossas vidas. Foi o que aconteceu com Jó. Ele tinha esse receio, ele temia essa situação toda. Ele era muito rico, imagine agora. Imagina o Silvio Santos ficar pobre. Já imaginaram isso, irmãos? Não tem como imaginar, né? Mas era mais ou menos isso. Não apenas ele ficou pobre, ele perdeu também tudo que ele tinha, inclusive os seus 10 filhos. Para não ficar por menos, o diabo ainda tentou ir levando ele a perder a sua saúde. Imagine agora a desgraça que agora passa na vida desse homem. Não é comum. Como ia explicar isso tudo? Os amigos de Jó chegaram para ele e disseram, você está em pecado, você pecou, você tem alguma coisa que está errada contigo. Sempre vai acontecer isso, né, irmã Bené? Por que está acontecendo isso? Sempre vai ter que apontar aqueles dedinhos. Alguma coisa ele fez. Não. É sempre assim. E a mesma coisa aconteceu com Jó. Eles julgaram Jó. Mas Jó, mesmo assim, mesmo com seus questionamentos, passou-se o tempo. E diz a Bíblia que quando ele chega no final, Deus responde para ele, aonde estava você, rapaz, quando eu criei um mundo, isto é, quem é você para poder me questionar? A verdade sempre é essa, quem somos nós para questionarmos Deus por algumas coisas que passamos na nossa vida? Nós ouvimos aqui testemunhos maravilhosos, a irmã Jussara, né? Jurema, escapou um pouquinho o nome. A irmã Jurema, a nossa irmã Luciana, o irmão Roberto, todas as pessoas hoje mostraram para mim e para vocês o que eles passaram em níveis diferentes. Né? E você vai ver que se você for fazer um ajuntamento de tudo que você ouviu aqui hoje, você vai entender que elas talvez perguntaram ou perguntam para outros, por que isso tudo? A irmã Luciana aqui chegou e disse, olha, não é somente eu, agora ali, agora é lá e vai. O que está acontecendo, Jesus? Mas tudo tem uma resposta. E o tempo vai nos dar essa resposta. Por isso temos que perseverar,
continuar no caminho do Senhor, continuar crendo na palavra dele. Diz a Bíblia que tem uma coisa que vai impedir que as bênçãos cheguem à sua casa. É quando nós não cremos nele. Diz lá em Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus sem fé. Se você não crer nele, mesmo a situação... Mas uma coisa que chama atenção aqui, em Jó, é que ele, mesmo no meio de questionamentos, ele continuou crendo no Senhor. Aí você vai prosseguir um pouquinho, você vai entender tudo isso quando Jó, no capítulo 42, versículo 2, ele começa a dizer isso aqui, que a qual chama muito a minha atenção. Olha só o que ele diz aqui, Jó 42, no versículo 2. Observe somente o que ele fala. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nada pode frustrar os projetos de Deus. Pegaram Deus de surpresa. Adão e Eva pegou Deus de surpresa. Mentira. Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar. Por isso ele já providenciou tudo, já preparou tudo. Até mesmo o Senhor Jesus já foi preparado antes da fundação do mundo, conforme existe as Sagradas Escrituras. Não existe nada que vai surpreender Deus. Você não vai surpreender Deus. Eu não vou surpreender Deus. Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. E Jó entendeu isso. A outra coisa, aí ele fala no versículo 3, tu me perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os teus planos? Na verdade, falei o que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Deus, amados, quer nos levar a um nível de máximo conhecimento. Sabe o que significa ser cristão? Alguém perguntaria, talvez você perguntasse para você, o que é ser cristão para você? Pastor, ser cristão para mim é simplesmente você estar na igreja. Né? Você não pode faltar nos cultos, você não pode isso, você não pode aquilo, não pode mais beber aquela, não pode mais, não pode mais. Não. Então, sempre as respostas que nós sempre ouvimos é sempre estas. Mas se você for olhar o contexto de toda a Bíblia, de toda a Bíblia, você vai entender que ser cristão é muito mais além do que você possa imaginar sobre isso. Ser cristão é simplesmente, eu sou muito objetivo no quando eu vou ensinar. Não gosto muito de usar muita teologia. Porque sabe que o versículo tal mandou que Jesus veio por debaixo da terra, ele subiu, depois desceu, depois foi para o lado, foi para o outro. Não, nada disso, né? Nada disso. Ser objetivo, ser cristão é exatamente viver um relacionamento com Deus contínuo no seu dia a dia. Não tem mais nada do que isso. Deus não quer que você seja um superstar cristão. Deus não quer que você seja um mega cristão, não. Deus quer que você apenas tenha um relacionamento com Ele. Viva em comum com Ele. É isso que Deus queria de Jó. Jó, ele temia Deus. Jó, ele respeitava. Ele era um homem temeroso. Jó era uma pessoa fiel, mas talvez faltava, sabe o quê? Esse relacionamento, porque o relacionamento vai justamente nos levar a crer que, independente da circunstância, independente do que a realidade está nos mostrando, vai nos mostrar que Deus é o mesmo que está comigo, mesmo na adversidade ou na bonança, não importa a situação que esteja. Esse é o mesmo Deus. Ele sempre será esse Deus. E às vezes nós não queremos entender isso. Achamos que as coisas são muito complicadas. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos dias da minha vida, não que eu vou morrer amanhã não, talvez quem sabe também, não sei, né? Mas eu tenho aprendido justamente isso. Viver relacionamento com Deus. Vocês não sabiam que às vezes que eu estou deitado na cama, sabe, o irmão Dilson? O Luciano, os meus irmãos, eu começo a sentir a morte. Assim, do nada, eu me sinto como se estivesse morto.
E eu vou, me desperto, olho para mim, né? Aí doeu, né? Aí, pastor, ainda não foi, chegou a vez, ainda não. Mas por que? Um dia eu perguntei isso para Deus, mas Deus, por que eu estou sentindo isso? Ele disse, olha, é porque você está vivendo, porque está meio próximo de mim. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais a gente vai dar menos importância a esta vida nesta terra. E mais importância às coisas que Ele quer que nós entendamos. Então, às vezes, amado, não é porque eu vou morrer, não. Porque eu acredito que tem muita promessa para se cumprir na minha vida ainda. Né? E, irmãos, não tenho ideia. Eu ainda não... um dia Deus falou comigo que eu iria pastorar uma igreja na Bahia. Então, nem cheguei, nunca fui na Bahia na minha vida. Né? Tá pertinho para chegar lá, irmãos, porque o negócio está quase chegando lá. Nós estamos quase pertinho. Um dia a gente vai passar por aqui e vai subir essa ladeira abaixo aqui. Passa a Vitória e vai bem ali pertinho. E a gente vai chegar lá. Mas eu creio que ainda não chegou o tempo de eu partir. Não tenho medo da morte. Né? Já passei por várias vezes. Uma vez eu estava meio rebelde, sabe? Não tem que pastor também fica rebelde, sabia não? Pastor também fica rebelde, pirracento. Só os irmãos que são da igreja mesmo, que não fica rebelde, pastor de vez em quando fica rebelde. Um dia, muitos anos atrás, eu fiquei rebelde. Fiquei irado. Eu vou saber esse negócio de pastorear, não. Vou acabar com esse negócio. Sabe? Ser pastor é coisa furada, ser fria. Irmãos, peguei uma pneumonia braba. Nada. Era febre sobre febre, febre sobre febre. Eu estava lá, aí, domingo eu fui na igreja, escorando, porque o corpo estava quente. Ainda preguei, aí eu vou, prego assim mesmo doente. Irmãos, eu só não vou pregar quando eu estiver dentro do caixão. Mas mesmo que estiver eu vou pregar assim mesmo. E preguei. Acabou a pregação, e quando eu pregava estava tudo bem. Não sentia febre, nada de febre. Acabei de pregar, veio a febre. É sempre assim que acontece comigo. Deus só permite me curar só naquele momento, né? Aí eu fui, peguei, aí foi segunda, aí eu tomava de pirona, a febre abaixava. De repente, a febre voltava de novo. E não era febrinha, não. Era febrão mesmo. Aí, na segunda-feira, a mesma coisa. Assim foi de segunda, terça e quarta. Tomava o remédio, a febre abaixava, acabava o efeito do remédio, a febre voltava. Segunda, quinta-feira, nem o remédio abaixava mais a minha febre. Comecei a delirar. Irmãos, não tem nada. Eu ouvi o Zé Maria perto de mim e falei assim, é hoje. O Zé Maria levantou, como naquele negócio? Levantou lá aquele negócio lá assim, hoje eu te levo, filho, hoje esse é meu. Irmãos, passei por um delírio muito grande. A minha mãe, a minha esposa começaram. Eu começava assim, dar aquele negócio, olhava elas preocupadas. Mas aí, daquele momento ali, eu voltei ao normal e a voz veio falar como eu vejo. A voz mesmo. Eu ouço a voz dos irmãos, assim. E a voz falava: sabe por que você está aqui nessa terra? Porque eu tenho um propósito na tua vida. E você só está vivo porque esse propósito está de pé. Mas se você não quiser mais seguir o propósito, sem problema nenhum, eu te levo agora. Assim Deus falou comigo. Aí eu olhei para minha mãe, olhei para minha esposa, assim, poxa, não vale a pena, né? Duas mulheres maravilhosas, perder um garotão bonitão desse aqui, não pode, rapaz, não pode. Aí eu falei, não falei isso não, tá, irmão, tá brincando, tô aqui só contraindo. Mas aí eu fui, tudo bem, Senhor, não tem problema nenhum não, vamos lá. Eu aceito seguir o propósito. Esse é o problema teu? Então vamos seguir. Irmãos, aí levantei, meu irmão, estava chovendo naquele dia, meu irmão me pegou, me colocou nas costas dele, me levou lá e foi para o hospital. Chegou no hospital ali de Itaguaí, fui maltratado pela médica. A médica me tratou muito mal. Aí já fiquei um pouco meio agitado, minha mãe me pegou, eu sou um pouco meio agitado, pegou, me levou, aí vamos lá para Santa Cruz. Chegou em Santa Cruz, todo plantão crente. Quer dizer, né? Não tinha um que não seja crente, até o médico era crente, cristão. Aí
Foi consultado, tirou o pai, constatou que era pneumonia. Aí foi pro soro. Aí, aquele negócio desse tamanho assim, olhei assim, que troço não, irmãos, parecia que era uma eternidade aqui troço descer tudo. Eu olhei assim, Jesus, olha só, conversamos já, eu aceitei a proposta, está tudo tranquilo, está tudo bem entre nós. Agora, por favor, ou o senhor me faça adormecer, eu não ver aquele negócio ficar pingando, ou se eu faço o negócio pingar rápido. Uma das duas coisas, porque não dá mais para. Eu não aguento mais, não tem paciência para ver isso, não, Jesus. Irmãos, sem brincadeira, eu dormi. Adormeci, depois só vi minha mãe balançando, vai aqui. Acabou o sono já. Ah, acabou? Glória a Deus, né? Irmãos, até hoje, nunca mais tive problema de pneumonia. Então tem coisas que Deus não quer nos explicar. Eu tenho que entender o porquê da circunstância, eu tenho que entender por que tudo isso. Eu tenho que procurar a resposta de Deus. Deus tem a resposta, mas nós temos que procurar essa resposta. E Jó passou por todos esses dilemas da vida dele. E Deus deu a resposta para ele. Uma coisa interessante, não fique triste não, mas eu tenho que ler isso aqui hoje. Aí ele prosseguiu a perguntinha, aí no versículo 4, disseste, escuta, porque eu vou falar e farei perguntas, e você me responderá. Aí no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir. Gente, a gente estamos nessa situação, Deus não quer apenas que você ouça, Ele quer se relacionar com você. Por isso, versículo 6, me abomino e me arrependo do pó da cinza. Agora, tem mais coisa ainda que Deus quis mostrar para Jó. Depois que o Senhor, versículo 7, depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor me disse, aí ele faz, a minha ira se acendeu contra você. Aí começou a meter o porrete naqueles amiguinhos que estavam falando dele, né? É assim que Deus faz. Não se preocupe com quem fala de você. Não se preocupe quem está te julgando. Apenas fique nos caminhos do Senhor e deixa eles na mão do Senhor. Aí vamos lá. E vocês falaram ao meu respeito que é reto e como o meu servo Jó falou. Agora, peguem os 7 novilhos, 7 carneiros e vai ao meu servo Jó, olha só, e ofereça o holocausto a ele, a vocês. O meu servo Jó orará por vocês. Queridos, Deus, Ele quer isso mesmo. Que você agora, quando você chegar àquele momento da sua vitória, pessoas vão chegar até você, pessoas que maltrataram você, pessoas que falaram de você, e agora chegou a tua vez de você orar por essas pessoas. Senhor, nos abençoe. A nossa vontade é, Senhor, mobina agora. Senhor, acaba com isso, Jesus. Não pense assim. E talvez, às vezes, nós estamos, às vezes, passando, algumas pessoas dizendo que existe caso disso, não. Eu já conheci casos lá fora, que pessoas passaram por problemas e continuaram passando por problemas, até entender que tinha que perdoar o que te maltrataram. Que Jesus ensinou esse princípio. E Deus está falando de Jó para isso. Não tem coisa mais humilhante para uma pessoa que te maltrata do que aquele que você, do que a pessoa que te maltratou agora vai ter que orar por você, e só você tem a resposta de Deus para ela. Que coisa mais humilhante do que isso? Você maltrata, eu maltrato o Bené, vamos dizer aqui, vamos falar desse velho aqui agora. Aí, eu maltrato o Bené, você é um velho caroca, velho chato, e vai embora, aí Deus vai, bota Bené lá em cima, e depois, aí Deus fala assim, você só vai ser abençoado se Bené orar por você. Não tem coisa mais humilhante para um adversário seu, amados. E Deus fez isso na vida de Jó. Deus exaltou. Isso significa que Deus exaltou o nosso amigo Jó. Tem coisas que é inexplicáveis. Não tem jeito, amados. Não adianta fazer gabinete, um pastor. Alguém chega muitas pessoas chegavam dentro do gabinete e chegavam e faziam essas perguntas. Eu vou falar, meu irmão, desculpe aí,
te frustrar, mas está difícil te responder. Não tenho resposta para você. É só você vai poder obter essa resposta. Busca Deus. Continue orando, clamando ao Senhor. Não cesse de clamar a Ele. Porque não tenho como te responder. Só Deus pode te responder. Tem coisas que Deus não vai usar ninguém. Não tem aquela coisa que é ridículo, perdoe a minha franqueza aqui, que chega lá na igreja e fica pessoas paradas, olha por mim. Aí fica aquela cara desesperada, né? Aquela cara que está maltratado. Olha por mim. Aí o pastor, educadamente, o irmão, educadamente, vai orar. Ó, Senhor, abençoa esta vida. Papai. Aí ele olha. Não parou de chorar, não, né? Mas que isso aí? Pode ir lá, está abençoado, irmão. Mas Deus falou lá comigo, não? Assim, não falou, né? Tem coisas que às vezes não é nós que vamos responder. Eu, particularmente, eu me lembro uma vez que uma irmã chegou para mim, ela até era minha patroa. Wagner, está acontecendo isso comigo. Assim, irmão, eu só tenho uma coisa para te dizer. Clama ao Senhor e Ele te responderá. Ela ficou chateada comigo. E foi buscar a oração da irmã da fulana de não sei de onde lá. Então vai, pode ir lá à vontade. Aqui não tem esse negócio. Uma vez tinha um irmão lá na igreja, que ele tinha um problema lá, que ele de repente ele parava, pagava tudo, ficava assim, né? Aí pagava tudo, perdia a memória. Aí um dia chegou na igreja, aconteceu isso, deu lá na igreja com ele. Aí eu fui, olhei para aquele, a situação é o seguinte, eu não posso resolver esse problema. Só ele pode resolver esse problema. Irmãos, ele depois que voltou a si, o pastor não tem poder, pastor é isso, ele pastor muito fraco, né? Deixa ele pensar o que ele quiser. Eu não vou fazer aquilo, nada que não esteja ao meu alcance. No final das contas, ele me ligou uma vez, pastor, me ajuda a resolver esse problema. Disse, tudo bem, meu irmão, vou te ajudar. Mas da seguinte forma, eu vou te ajudar a você buscar a resposta. Tá bom sim? Mas como? Vamos subir 7 semanas no monte. Eu vou fazer esse sacrifício para você. Não faz problema, não. Eu vou lá. A gente sobe no monte e você ora a Deus e estarei orando com você lá no monte. Mas eu não posso te dar essa resposta. Irmãos, é assim que Deus trabalha. Tem coisas que só Deus pode explicar. Quando Elias estava correndo de Jezabel, ele foi lá, se furnou dentro de uma caverna, chateado. Isso. Deus me deixou. Eu sou o único profeta que não me prostrei diante de Baal. Ele pensando isso. E aí, Deus manda um terremoto. Vem um terremoto. Aqui terremoto, sabe o que faz, né? Devasta tudo. Depois ele manda um vento forte. Depois ele manda fogo. Aí depois vem uma brisa suave. Aí Deus fala com Elias, intermédio da brisa suave. Mas o que me chama a atenção é que o furacão, o vento forte e o fogo não aconteceu nada com Elias. Nada. Deus protegeu Elias, Deus mostrou para ele que ele era o Deus dele. Aí ele foi, Elias falou assim, olha, eu sou o único que sou santo. Mentira, rapaz, você tem mais 7.000 que também não se dobraram diante de Baal. Deus mostrou para mim, nessa passagem, que ele sempre será o Deus que nos protege. Não é apenas dizer, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Posso todas as coisas que é aquele que me fortalece. Versículos lindos. Mas Deus quer que você entenda o contexto desses versículos. Porque Deus é meu pastor e nada faltará. Quer dizer o seguinte, pode estar nas lutas, nas adversidades. Nada vai faltar para você. Uma vez, a situação estava tão crítica dentro de casa lá, amados. Estava difícil. Você trabalha para pagar a conta, né, amados? Não tem jeito, né? Aí eu olhei, aí pensei, lá no... E agora? O que comeremos? O que beberemos, né? Aí eu cheguei em casa,
Quando eu abro a despensa, não entendi. Apareceu mantimento não sei de onde. Aí perguntei a dona Maria. Dona, aconteceu o quê? Fulano. Irmãos, acredita que ela é uma discípula de Noé, de Bené, que ela não quis me responder só de pirraça. Mandaram aí. É bênção de Deus. Aí eu lembrei assim, não é que é filha de Bené, né? Mal criada. Irmãos, então é isso que Deus está fazendo, faz com a gente. Irmãos, a hora que eu não tinha um tostão para comprar nada dentro de casa. Hoje não, hoje, graças a Deus, Deus abençoou a empresa, tem um cartão de alimentação, que agora a gente faz festa, né? Mas antes não tinha nada disso. E Deus nunca nos deixou passar por necessidade. E nós temos sempre a mania de querermos reclamar. Faltando isso, que vida, que miséria. Não existe miséria para aqueles que confiam no Senhor e vivem debaixo das bênçãos do Senhor. Vamos aprender a confiar em Deus.